Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, te louvamos, Senhor, por este dia, pela Tua presença, Senhor, que nos acompanha, Senhor, nessa leitura, que a Bíblia, Senhor, é um dos únicos livros, Senhor, que nós podemos ler junto com o autor, Senhor. Ó Espírito, revela para nós, Senhor, a Tua palavra, revela ela ao nosso íntimo, Senhor, ao nosso coração, Pai, que nosso coração possa ser uma terra boa, Senhor, que receba essas palavras, Senhor, como sementes, Senhor, que vão germinar e que vão dar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos contigo, Senhor, transformados, Senhor, até o dia da sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia 13, a gente vai ler Gênesis 36 e 37. Eu queria saber de você, qual horário que normalmente você está fazendo a tua leitura bíblica? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Agora sim, vamos iniciar Gênesis 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens dele eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Lameque. E estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. São estes os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e são esses os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom e Oholibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe.
O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. E este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou o sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, eu vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Eu estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Ruben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Ruben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é de nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José tiraram-o da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse:
o rapaz não tá mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então, pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Esse foi o dia 13. Aguardamos você amanhã novamente para o 14º dia. Seguimos. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar um joinha.